nós vamos dar continuidade àquilo que começamos a falar ontem, exortação ao obreiro, onde está em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 15, que diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E recapitulando um pouco daquilo que falamos ontem, qual é a motivação a qual você está fazendo a obra do Senhor? Essa é a pergunta vital. A vaidade, o orgulho, estar em evidência, um lucro financeiro, ter um povo subjugado aos teus pés, ou colocar a nossa vida a serviço do Senhor, desenvolvendo o dom e o talento que Ele nos deu para usarmos para a salvação dos incrédulos, para a edificação do povo de Deus. Então, é uma pergunta que eu faço aos líderes, aos obreiros, com responsabilidade maior dentro de uma igreja, como o pastor. É uma exortação que devemos fazer agora, porque quando vemos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, conhecemos bastante esta palavra, aqueles obreiros falando: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, e a resposta que a gente ouve do Senhor é um alarme, é um aviso para nós que estamos realizando a obra do Senhor. A resposta é dura: Ele não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas que falaram isso não é mentira, era a verdade. Expulsavam demônios, curavam os enfermos, mas o propósito, a motivação que eles estavam fazendo a obra do Senhor era errado, era dos seus próprios interesses. Então é uma palavra de exortação para nós hoje. Você que é um líder, você que é um obreiro, devemos estar atentando a isso e ajustando sempre a motivação correta para estarmos realizando a obra do Senhor, esse privilégio que nós temos de poder trabalhar para o Senhor. E nós colocamos 3 palavras aqui, chaves, para termos um ministério produtivo. E eu creio que mesmo hoje não vai ser possível chegarmos ao final. O programa é ao vivo e as coisas acontecem assim, de repente, e temos um horário já um pouco avançado, mas Deus sabe todas as coisas e a prioridade é a obra do Senhor. 3 palavras-chave onde disse buscar, viver e ensinar, que eu falei ontem. Mas eu vou acrescentar mais uma aqui. Quando a palavra de Deus, nós estamos pregando, ensinando, preparando a palavra de Deus, ela é rica, ela não está fechada dentro de um esboço, de uma mensagem. E nós aqui na Liberdade do Espírito de Deus, chegando aqui de manhã, me veio mais uma palavra aqui, depois de buscar viver, se revestir do poder de Deus, aí então, a partir daí, ensinar ou pregar a palavra do Senhor. Falamos ontem em buscar, no sentido de buscar ao Senhor, como a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você busca, você acha, e você, mesmo depois de achar, você continua buscando. Por que isso? Porque o Senhor é uma fonte inesgotável. O Senhor, jamais vamos chegar ao conhecimento do Senhor na totalidade. Nós buscamos, recebemos, entregamos, passamos a mensagem, o ensino da palavra de Deus, depois temos que de novo voltar a buscar, e sempre vai acontecer esse processo. Quem ensina, quem prega, sabe bem disso que estamos falando. Buscamos, recebemos, entregamos, continuamos buscando, recebemos mais, entregamos, mas além de buscar, eu devo estar vivendo aquilo que eu tenho pregado, que eu tenho ensinado. Senão nós vamos incorrer que nem o erro dos fariseus, quando você vê Jesus falando isso em Mateus, no capítulo de número 23, ele fala isso
de uma maneira bem enfática ali aos fariseus, aos escribas e os fariseus, quando ele diz aqui nos primeiros versículos: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedo em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, Jesus exortou aqui os fariseus, os escribas, que ensinavam a verdade da palavra de Deus. E Jesus fala: faz o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Eles ensinavam, mas na verdade estavam longe de viver a verdade que estavam ensinando. Então é um cuidado que nós devemos ter. Buscamos, recebemos, temos que viver essa palavra. E a autoridade que o Senhor tinha, como sendo o Senhor, como sendo o dono da verdade e a verdade absoluta, a autoridade que ele tinha era exatamente por viver na plenitude esta verdade, como sendo o próprio Deus aqui na terra. Então, essa autoridade espantava ali os escribas, os fariseus, quando você vê no Sermão do Monte, no capítulo 7, no final do Sermão do Monte, quando é citado aqui no título desse trecho, dos versículos 28 e 29 do capítulo 7, a autoridade de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, que foi o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, a maneira que a gente busca, recebe, vive, e a intensidade que a gente vive essa palavra será a autoridade que a gente vai transmitir essa palavra. Se eu busco, recebo, vivo esta palavra, procuro viver de uma maneira agradável ao Senhor, tenho uma consciência limpa, tranquila, estou cheio do Espírito de Deus, aquilo que você vai falar, vai ensinar, vai ministrar, vai ter um impacto nas pessoas que vão receber a sua palavra. Então, num terceiro motivo aqui que a gente vê, de palavra-chave, é se revestir do poder de Deus. Quando você vê aqui em Lucas capítulo 24, Jesus, depois de ressurreto, ele diz aqui no versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Me parece, a primeira leitura que a gente faz, parece estranho como Jesus, é lógico que ele sabe todas as coisas, como é que depois de 3 anos mais ou menos no ministério dos apóstolos com o Senhor, o maior seminário, se a gente pode dizer assim, que já houve, aprendendo do próprio mestre, como é que ele diz que, olha, vocês ainda não estão prontos, vocês devem ir para Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não estavam ainda totalmente preparados, conheciam a doutrina, viam na vida do Senhor a doutrina, a verdade, como a maneira a qual ele vivia. E então os discípulos, os apóstolos, foram obedientes e foram até Jerusalém, conforme a ordem do Senhor, e ali eles receberam em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, bem conhecido, eles receberam esse poder. Então, é de grande importância quando buscamos, recebemos, vivemos, estarmos revestidos do poder de Deus. Eu vou ler somente os primeiros 4 versículos e depois, o Senhor nos ajudando, estaremos aqui na próxima semana para concluir. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, está aqui agora
os apóstolos, discípulos preparados para fazer a obra do Senhor, revestidos do poder de Deus, nas mãos do Senhor, sendo usados ali como instrumentos nas mãos do Senhor. E isso é tão forte, meus amados irmãos, aqueles que nos ouvem nesta manhã, você que é um líder, um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um líder de departamento, e você que tem um chamado para ensinar, pregar a palavra do Senhor, isso que nós estamos falando é tão forte e verdadeiro, que até mesmo o próprio Senhor, os irmãos lembram, quando ele saiu, estava sendo batizado ali no Rio Jordão por João Batista, e após ele ser batizado, veio o Espírito Santo com uma forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele, significando ali o revestimento do poder de Deus na vida do próprio Senhor aqui na terra. Então vejam bem que até o Senhor, o próprio Senhor, naquele momento, recebendo ali aquele revestimento, indo depois para o deserto e passando aquela grande aflição no deserto, mas revestido do poder de Deus, suportou e enfrentou ali o diabo face a face. Então fica esta palavra aos irmãos e queremos, assim Deus confirmando, estar de volta na próxima semana para concluir este estudo, este ensino, esta mensagem da palavra do Senhor. Eu gostaria de orar e nós vamos dar continuidade à nossa programação aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra que é viva, eficaz, verdadeira, que ela tenha, Senhor, espaço em nossa mente, em nosso coração, e que o Teu Espírito, que é o nosso ensinador, venha estar completando em cada coração, em cada mente, a Tua palavra. E aqueles que têm realizado a Tua obra, aqueles que têm se dedicado a ensinar, a pregar a Tua palavra, venham ser incentivados, estimulados, Senhor, a continuar a fazer este trabalho como um trabalho de excelência, um trabalho o melhor para o Senhor. Ajuda-nos, Pai, pois precisamos de Ti, sabemos e reconhecemos a total dependência Tua para tudo, Pai. Em especial para ministrar nesta tão grande responsabilidade de falar a palavra que traz vida, que traz libertação, que traz esperança, que fortalece o Teu povo nas Tuas mãos, Pai. Ouve dos altos céus e atende-nos em nome de Jesus. Amém.